Olá, meu nome é Yula. Como vocês sabem, a gente tinha aquela promessa da gente fazer aquela bate-papo com a Camila e esse dia chegou. Eu estou aqui com a Camila Nogueira. Ela é vice-presidente do Instituto A. Eu vou estar falando, depois eu vou passar esse microfone para ela, porque como vocês sabem, a gente está em distanciamento social, ela está de máscara. Depois que ela vier falar, eu vou ficar de máscara. Então eu vou perguntar para ela quais são os desafios, quais são as dificuldades que ela está tendo hoje com essa pandemia, com esse distanciamento social, com um autismo, né? O transtorno de espectro do autismo, que é o TEA. Ela vai dizer também para nós que esse ano o IBGE de 2020 colocou como um indicativo, né, uma estatística, porque hoje nós temos 2 milhões, pela estimativa, né, 2 milhões de autistas, e agora o IBGE está colocando isso para a gente entender melhor quantos diagnóstico temos. Eu quero saber se ela concorda ou não, que a gente tem pessoas que são a favores ou não, e porque a gente precisa de dados para fazer políticas públicas. Então eu vou passar para a Camila, eu vou colocar minha máscara e ela vai começar a falar. Então a gente não vai ter um bate-bola, tá? Oi, eu sou a Camila. Na verdade, eu sou mãe do Miguel, que hoje tem 15 anos. Eu sou mãe do Miguel, que hoje tem 15 anos. Eu tive o diagnóstico do Miguel um pouquinho antes dele fazer 4 anos. E desde então eu tenho me dedicado a ele, estudado autismo. E a gente tinha um grupo aqui de pais, né? A gente começou com 8 famílias. E hoje nós estamos com 127. Então, como ficou muito grande o grupo, alguns desses pais se juntaram para montar um instituto de apoio às pessoas com autismo e suas famílias, que é o Instituto A. Somos novos aqui em Poços, estamos fazendo um pouco mais de um ano, agora que estamos conseguindo a nossa sede. Assim que tudo isso passar, começaremos a fazer alguns trabalhos mais efetivos, mas ano passado já fizemos uma jornada de cursos, em abril, né, que é o mês do autismo, e a Yula me convidou para dar umas dicas do que fazer com essa molecada confinada em casa. Então, entre dicas e desafios, né? Porque eu acho que para cada desafio vem uma dica. O primeiro desafio, com certeza, é a quebra de rotina. Os meninos são absurdamente apegados à rotina. Quem tem autista em casa sabe, eles têm essa necessidade de saber o que vai acontecer a seguir. Então a dica é: crie rotina em casa. Não é? É uma coisa que eu sempre converso com as mães do grupo. Se deixar a molecada acordando a hora que quer, comendo doce o dia inteiro, assistindo televisão, à noite ninguém vai dormir. Não é? Então, crie uma rotina. Essa rotina ela não precisa ser tão severa, mas ela precisa ser mínima. Tem hora para acordar. O que faz depois que acorda? Arruma a cama, troca de roupa. É importante você tirar aquele pijama. Eu acho até para todo mundo, né? Para todas as crianças. Tira o pijama, coloca uma roupa, escova o dente, né? Depois vai fazer uma atividade, tem o horário do almoço, manter esses horários de refeição, de banho, de acordar, de dormir, de horário de estudar, né? Isso é assim o mínimo. Outro desafio é o que fazer com tanto tempo. Porque para mãe de autista sabe, a gente vive de uma terapia para outra, para escola, para isso, para aquilo, e de repente as 24 horas do dia são literalmente 24 horas, né? Então aproveitem para trabalhar bastante as AVDs. O que são AVDs? Atividades de vida diária. Então aqui em casa nós estamos assim muito empenhados em ensinar que o Miguel arrume uma cama perfeitamente. Outra coisa, colocar mesa, tirar mesa. Se é uma criança que não tem uma habilidade com faca para ajudar na cozinha, por exemplo, tenta outras coisas, bolo, um biscoito, tomar o próprio banho, trocar a própria roupa. Aproveita para trabalhar, ainda mais agora que nós estamos nessa mudança de temperatura. Agora tá frio, que roupa eu ponho? Quando tá calor, que roupa eu ponho? Então eu acho que essa parte ela é muito importante, é uma chance que a gente está tendo de trabalhar bastante as atividades de vida diária. Escovação de dente. Então assim, é complicado no dia a dia você levar 20 minutos para escovar o dente do filho. Mas agora nós temos 20 minutos para escovar o dente, são 20 minutos de atividade. Então passa o fio dental de um por um, vem com a escova, conta até 20, cada movimento, isso ajuda eles. Né? Até a lavagem correta das mãos, que agora está super em alta, é uma coisa importante para estar ensinando. Ajudar com as atividades da casa, né? Eu falei para as minhas mães, o Miguel
um serviço que seria fácil seria limpar os vidros. E daí eu coloquei Miguel para limpar vidro. Meus vidros ficaram muito embaçados nessas 2 semanas. Agora estão mais ou menos. Mas até o final da pandemia eles vão estar lindos, porque ele já vai ter aprendido. E tudo é muito... lógico que existe muito treino, né? Você vai ensinando, mas você tem que ir fazendo. Então essa é uma dica também que eu dou. Outro desafio, hora de dormir. Né? Todo mundo sabe que as nossas crianças têm dificuldade para dormir. E como você faz para ele dormir mais rápido? Daí eu volto a falar uma coisa que, né, eu sou até meio chata de tanto falar. As telas influenciam absurdamente no sono. Nós sabemos que tem crianças que tomam melatonina porque têm dificuldade de entrar no sono. Claridade diminui o nível natural de melatonina do ser humano. Mas o que é que eu vou fazer com essa criatura se eu tirar o computador, a televisão, o tablet dele às 6 horas da tarde? O que eu faço com ele? E daí, gente, é criatividade, é brincadeira, é lembrar do que a gente fazia quando era criança. Esses dias eu e o Miguel fizemos teatro de sombra. Porque daí você tem tempo, bate um prego na parede, puxa um lençol, faz os desenhos, recorta, põe pra trás. No caso, como tô só eu e ele, os bonecos dele foram nossa plateia. A gente não tinha ninguém para assistir. Mas é um tempo de estar junto, né? Ensinar respiração também é uma coisa importante. Os meninos, né, eles têm aquela respiração, eles não respiram, ensina, né? Aqui em casa, o Respira Miguel é um bordão da família, entendeu? Quando qualquer pessoa da família tá nervosa, a gente fala, respira, Miguel! E a pessoa começa a respirar. Então, ensinar esse respirar. Ensinar ele a se acalmar para dormir, daí independente da religião, às vezes uma oração, uma coisa assim é interessante, né? Cuidado com os doces à noite, né, gente? Porque daí você enche a cara da criança de doce para ela te dar paz e daí ela não dorme, daí você não tem paz do mesmo jeito. Então, cuidado aí com os doces à noite. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas explico, ó, se você dormir bonitinho amanhã você ganha. E daí eles vão também entrando nesse ritmo, né? Eu sei que é difícil ficar sem as fonos, sem as TOs, sem os psicólogos nesse momento. Alguns profissionais estão fazendo online, né? Estão conseguindo fazer por videochamada, mas a família estar em contato com esses profissionais nesse momento é fundamental para ver o que está podendo fazer, principalmente até dentro da terapia ocupacional, por exemplo, tem muita coisa que você pode fazer em casa, desde que bem orientado por um bom terapeuta ocupacional, até dentro da fonoaudiologia, o que o seu fonoaudiólogo está trabalhando com a sua criança, como é que você pode fazer isso em casa, quais são os movimentos, quais são os exercícios, quais são os trabalhos que podem ser feitos em casa. E daí pega todo aquele tempo ocioso e aproveita para trabalhar com isso, tá? Uma outra coisa que aqui em casa virou rotina é da 1h30, mais ou menos, depois do almoço. Até umas 5 a gente estuda. O Miguel, para quem conhece mais de perto, sabe que esse ano ele ainda não foi para a escola, porque a gente estava esperando os professores de apoio do estado chegarem e na semana que eles chegaram começou a pandemia. Então o Miguel está desde 28 de novembro sem aula. Mas o que a gente faz também para não perder? Como eu não tenho uma escola para me mandar os conteúdos dele, eu procuro aquilo, peguei os cadernos do ano passado e olha, o que estava estudando? Estava estudando isso, vamos trabalhar as letrinhas, vamos trabalhar os números. História, por exemplo, ele está estudando a história da nossa família, que é a história que eu tenho para contar para ele. Então fui resgatar dos bisavós, dos avós, não é? Vieram de onde? Da Itália. E como é que é a Itália, né? E o que come na Itália? Qual é a música da Itália? Sei lá, aquilo que seja do interesse da criança, né? De Portugal. Tem um espanhol lá na terceira linhagem da família. E a Espanha? Como é que é a Espanha? E daí você vai ampliando, né? O gosto pela leitura, por exemplo. O Miguel não tem uma leitura corrente, ele não lê livros, por exemplo. Mas ele adora os gibis. Então tem momentos de leitura. Então sempre fazer um período. Olha, é hora de estudar. Ciências, a gente tem uma gama enorme, a gente está fazendo horta, já fez... Peguem... YouTube tem tudo que vocês puderem imaginar de experiências de ciências, para explicar tudo que existe no mundo. Então a gente fez do ar, a gente estudou os 4 elementos, então fez do ar. Como é que você sabe que o ar existe se você não vê, se você não pega? Então tem experiências para fazer. Então enche uma bexiga. Depois você pega um papel, a bexiga sopra o papel, então você tá vendo que o ar existe, né? Tem do fogo, tem milhões de experiências. É só procurar que tem.
Tem várias coisas que você pode fazer na parte de trabalhos manuais, né, de desenhos, pinturas, até para extravasar. Por exemplo, os meninos que não têm uma fala, uma comunicação verbal expressiva, às vezes a pintura ajuda a extravasar alguma coisa que está ali dentro. Ah, como é que você está se sentindo, né? Isso também é importante, estar trabalhando o subjetivo dos meninos, essas conversas mais complexas. Como é que você explicar para eles o que está acontecendo, eu acho fundamental. Olha, nós estamos vivendo um momento, não é férias, nós estamos vivendo um momento em que a gente não pode sair de casa, a gente não pode ver o vovô e a vovó. Para muitos isso é muito complicado, é muito doloroso. Então explica, existem vídeos, existem até animações explicando Covid-19 para autistas. Então é só dar um Google, dar um YouTube que aparece. Então isso é muito importante. Mais alguma coisa? Não, você vai não. A IBGE, do IBGE. Ah, tá. Então, a Yula me questionou sobre a história do autismo estar ou não estar no censo. Ano passado, todo mundo que é do nosso, a gente chama do nosso mundo azul, participou aí dessa mobilização. Então, eu já comentei isso até numa entrevista na rádio e eu volto a reforçar aqui. Eu acho importante a gente ter os dados, sim, até pra gente saber o que é mais importante, o que é mais necessário, criar as políticas públicas corretas. Então eu acho que sim, é muito importante, mas eu fico pensando muito como é que está a capacitação desse recenseador para estar fazendo essas perguntas. Não pelo que eu conheço das famílias, eu me pergunto se todas as famílias estão aptas para responder também, né? Tem esse outro lado, mas eu acho que é um começo, né? Eu acho que é uma coisa que ainda tem que ser discutida. Se for muito bem feito, vai dar muito certo, não é? Mas a gente tem sempre que estar de olho nesses dados, mas pensando, será que eles vão conseguir representar mesmo todos que estão no espectro? Então, eu acho que é isso. Gente, então fechamos por aqui. Obrigada.